Bom, agora que a gente viu, pessoal, que o termo lei, ele tem várias interpretações, a lei, ela tem várias divisões, agora dá para a gente entender melhor, né? Primeiro ponto, pessoal, a Bíblia sempre fala que a lei, ela é o caminho. Olha, Êxodo 18 e 19, do 19 ao 20, por mais que seja só para Israel, ele não vai anular algo que era bom. Vocês concordam comigo? Faz sentido para vocês? Êxodo 18, 19 ao 20 diz assim: Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu, pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Salmo 119, que é um salmo que exalta muito a lei de Deus, fala assim: Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Salmo 119, 86. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem, ajuda-me. Ou seja, para o salmista, os mandamentos de Deus eram verdade. Ele não vai mudar isso de uma hora para outra, pessoal. A lei, a instrução. Lei, pessoal, é instrução. Esquece esse negócio de você ter o termo lei na sua mente, você vê um monte de matança de animais, a pessoa sendo mortas. Esquece isso. Lei significa instrução. Ponha isso na sua cabeça. Deuteronômio 32, ao 46 e 47 diz assim: Disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, ao Israel, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Ou seja, era algo importante para o povo, é algo valioso, é o caminho correto. Então eu não entendo o que a maioria dos cristãos falam, que Jesus teve que abolir a lei, que a lei era isso e aquilo. Gente, vocês falam isso sem conhecimento. Daniel 11:30, que vai falar de Antíoco IV Epífanes, diz assim: Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. Aqui está falando de Antíoco IV Epífanes, que ele se voltou ali revoltado, saiu ali, os romanos expulsaram ele. Ele se voltou ali contra o povo de Israel, e outros abandonaram a aliança e fizeram aliança com ele. Salmo 119, mais uma vez, a tua palavra é a verdade, desde o princípio cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmo 119, 96, 97, tenho visto fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Ou seja, era algo maravilhoso. Como é que você vai anular algo maravilhoso? O que vocês precisam entender é que há mudanças. Referente ao quê? Aquilo que não era necessário é trocado pelo sacerdócio do Messias. É isso que o Novo Testamento ensina. Não que a lei foi acabada, anulada. Tanto o judaísmo ortodoxo quanto a própria religião cristã não sabem interpretar os textos bíblicos, inclusive o próprio Novo Testamento. Salmos 19, verso 7 diz assim: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Não tem como vocês jogarem fora isso daqui, pessoal. Então, se vocês falam que a lei é ruim e ela teve que ser anulada, então joga fora esses textos aqui. Então, vocês não acreditam nos escritos, vocês acreditam só em uma parte. A lei era pesada, como dizem alguns, que tem o tal do Evangelho da Graça de hoje, que não tem nada a ver com a graça do Novo Testamento. Eles falam que a lei era ruim, que era um monte de mandamento, que as pessoas não conseguiam cumprir. Será que isso é verdade ou é invenção das pessoas? Será que realmente a lei era pesada? Eram umas coisas chatas que ninguém conseguia fazer. Por isso que Jesus veio, cumpriu, agora ninguém precisa cumprir porque ninguém conseguia. Será que isso é verdade?
Alguém já mostrou algum versículo desse para você? Olha, a lei era pesada, Jesus cumpriu porque ninguém conseguia cumprir. Existe esse versículo na Bíblia? Vamos analisar sobre isso?